E aí, tudo bom? Eu sou Glauber Ramos e você está no canal Profissão Carro. Eu estou aqui falando direto do meu escritório. Meus queridos, ainda falando de trabalho, né? Trabalho bastante. O último vídeo que eu postei aí falava sobre... Eu tava numa concessionária de noite e tal. Então, cara, 12 horas de trabalho, às vezes 13. Eu tô falando isso porque eu peguei uma semana passada aí que eu, cara, saía de casa tipo 6 horas da manhã e chegava em casa 10h30 da noite. E pauleira e trabalhando pra caramba. Obrigado. Trabalhando pra caramba, aquela correria, graças a Deus, entendeu? Um trabalho intenso. E eu tô acompanhando um canal que chama Thiago Skoll. E esse rapaz, ele mora nos Estados Unidos há uns 20 e poucos anos aí. E ele fala meio que a realidade do que é viver lá como um imigrante legal e muitas vezes como um imigrante ilegal também. E ele entrevista as pessoas recém-chegadas, né? Tem um lugar que você entra lá nos Estados Unidos que chama um Kaikai, que é a fronteira do México com os Estados Unidos e tal. Aí você chega, a imigração te pega, né? Aí você fica preso alguns dias. E essa travessia é muito complicada, tem gente que morre, né, no meio dessa travessia. E assim, é muito perigoso. E as pessoas pagam hoje, nos dias de hoje, estamos falando aí 2025, 2024, as pessoas pagam $30 mil para que o coiote leve essas pessoas até a fronteira dos Estados Unidos para atravessar. Eles conhecem os caminhos e tal. $30 mil. Cara, 30 vezes 6 é 180 pau, cara. 3 vezes 8, 3 vezes 6, 18. É isso mesmo. É 180 mil reais. E as pessoas pagam isso parcelado, né? Tem pessoas que pagam aí, depois que chegam lá nos Estados Unidos, pagam $1.000 por mês pros coiotes. Sabe pra quê? Pra trabalhar 12 horas por dia, 13 horas por dia, 14 horas por dia. Então, pessoas, engenheiros fazem isso, advogados fazem isso. Eu vou espirrar. Bom, depois do corte do espirro. Então, e as pessoas pagam essa grana, através para trabalhar 12, 13, 14 horas por dia lá nos Estados Unidos, ilegal, fugindo da polícia, com medo, às vezes fugindo das profissões que elas estudaram tanto aqui no Brasil para ser advogado, enfim. E às vezes tem gente que não tem profissão nenhuma e tal, e vai lá para trabalhar. E aí tem gente que dá certo, tem gente que dá muito certo, e tem gente que não dá certo. Tem gente que não consegue por causa do frio, porque tem que trabalhar demais e uma série de coisas. Mas o meu ponto é o seguinte: às vezes, quando a pessoa tá aqui no Brasil, não trabalha, cara. Não quer trabalhar esse tanto de horas para conseguir as coisas. Eu concordo plenamente, tá? Que se você trabalhar 13, 14 horas aqui no Brasil, você não vai conseguir a metade das coisas que você conseguiria trabalhando 12, 13, 14 horas nos Estados Unidos. Eu entendo isso porque lá o poder de compra é diferente. Lá o povo não é tão burro quanto o povo brasileiro, vota direito. E até os políticos lá, eles têm um senso de patriotismo, né? Então eles não vão fazer tanta cagada a ponto de afundar o país como acontece aqui no Brasil, tá? Então eu entendo isso, beleza? Mas o fato é que se você trabalhar bastante aqui no Brasil, você também consegue ter as suas coisas. Não na mesma quantidade, não na mesma proporção, mas você consegue ter uma vida normal. Você consegue ter uma vida normal, esteja você onde estiver, qualquer lugar do Brasil, desde que você seja inteligente, desde que você adquira habilidades com as quais você consiga ganhar dinheiro. Porque na moral, se você ficar trabalhando na CLT
Se você ficar dependendo de Bolsa Família, se você ficar dependendo disso, ficar dependendo daquilo, meu amigo, você não vai conseguir nada. Se você ficar dependendo que os políticos resolvam a sua vida, você não vai conseguir nada. Você vai morrer de fome, e é isso que eles querem. A ideia deles é isso. Quanto mais pobre, mais ignorante e mais idiota você for, pra eles é muito bom. É ótimo, é perfeito. É a população perfeita. Então, por isso que eu prego, fuja da CLT. Sei lá, dá seu jeito. Dá seu jeito. Vai ser pedreiro. Ah, mas aqui na minha cidade eu não tenho oportunidade. Meu amigo, faz a região, faz o seu nome. E outra, o seu nome vai ser difícil de fazer, certo? Não é uma coisa do dia pra noite. Demora, então você tem que começar pequenininho, você tem que começar passos de tartaruga. Você tem que ir começando pequenininho, começando, entendeu? Vai ter um longo tempo aonde você vai fazer e não vai ver resultado, tá? Porque o resultado ele se constrói aos poucos. E aí, de repente, quando você olhar pro lado e falar, nossa, olha só, eu já tô trabalhando legal, já tô ganhando uma grana boa, entendeu? Então é uma coisa sutil que você tem que começar. Você tem que começar. Ontem eu vi um vídeo que eles colocaram uma lebre, né, um tipo de coelho lá, e uma tartaruga, porque tem aquela historinha, né, que a lebre corre bastante e a tartaruga é lerdona, né? Então eles reproduziram a historinha aí colocaram uma lebre e uma tartaruga para cumprir um percurso. Cara, você acredita que a tartaruga ganhou? Por quê? Porque a tartaruga é constante. Ela viu o objetivo dela e foi andando até o objetivo. Foi andando, ela não parou. Agora a lebrezinha, o coelhinho, ficava olhando para um lado, olhando para o outro, vendo o que estava acontecendo e tal, não sei o que, parava e perdeu. E aí a moça fala o seguinte: ninguém é capaz de vencer uma pessoa que é constante. A constância, ela ganha de todo mundo. Ela ganha do preparado, ela ganha do inteligente, ela ganha de tudo. Porque o constante está ali sempre fazendo, e uma hora ele vence. Então meu conselho de hoje, meus amigos, é: seja constante nos seus objetivos, que no final das contas tudo vai dar certo. Um abraço e até o próximo vídeo.